Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo,
Vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo,
Erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai,
a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego, o centro da personalidade, estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora,
aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores.
Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade
ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira
sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões
estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte
ao infra-humano e, de outra parte, ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses, e também sob formas abstratas. A denominação de self não cabe unicamente a esse centro profundo, mas também à totalidade da psique. O reconhecimento da própria sombra, a dissolução de complexos, a liquidação de projeções, a assimilação de aspectos parciais do psiquismo, a descida ao fundo dos abismos, em suma, o confronto entre consciente e inconsciente produzem um alargamento do mundo interior, do qual resulta que o centro da nova personalidade, construída durante todo esse longo labor, não mais conhecida como ego. O centro da personalidade estabelece-se agora no self, e a força energética que este irradia englobará todo o sistema psíquico. A consequência será a totalização do ser, sua esferificação, Abrundung. O indivíduo já não estará fragmentado internamente, não se reduzirá a um pequeno ego crispado dentro de estreitos limites. Seu mundo agora abraça valores mais vastos, absorvidos do imenso patrimônio que a espécie penosamente acumulou nas suas estruturas fundamentais. Prazeres e sofrimentos serão vivenciados num nível mais alto de consciência. O homem torna-se ele mesmo, um ser completo, composto de consciente e inconsciente, incluindo aspectos claros e escuros, masculinos e femininos, ordenados segundo o plano de base que lhe for peculiar. Então, vamos ouvir isso mais de uma vez e nos aprofundar, porque esse estudo sobre Jung merece ser muito bem estudado. É um curso profundo que nós devemos estar presentes em cada parágrafo dele. Pedimos que colabore conosco, divulgando a Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, que fica na Lagoinha, em Ribeirão Preto. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, vamos tranquilizá-lo, erguer nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Nossa Senhora, aos anjos e santos protetores. Vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira sobre Jung. Então vamos ver aqui, relaxe bem o corpo, vamos nos concentrar. O self não se revela apenas através de personificações humanas, sendo uma grandeza que excede de muito a esfera do consciente. Sua escala de expressões estende-se de uma parte ao infra-humano e de outra parte
ao super-humano. Assim, seus símbolos podem apresentar-se sob aspectos minerais, vegetais e animais, como super-homens e deuses,